50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de uma vida financeira saudável. Dia 38. Vida financeira saudável, não amando a riqueza. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Muitos personagens da Bíblia eram pessoas de grandes posses. Alguns porque trabalharam e com a bênção de Deus construíram as suas riquezas. Outros que nasceram em famílias prósperas. E Deus não tem problema em conceder prosperidade e riqueza ao seu povo. O problema é quando o povo não sabe lidar com a fartura e a abundância. Porque, como diz um provérbio oriental, homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. A abundância de bens gera um tempo de facilidade, que como consequência faz com que os homens sejam fracos, e homens fracos geram tempos difíceis, não por causa da abundância de bens, mas por causa da relação que passam a ter com os bens e com Deus, priorizando os bens e esquecendo de Deus. Temos um exemplo disso no livro de Oséias, no capítulo 13, versículos 5 e 6. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinha pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso, se esqueceram de mim. O orgulho, a soberba, que a grande quantidade de bens traz ao coração do ser humano, faz com que eles pensem que foi a força do seu braço que concedeu isso a eles. E se esqueçam de que Deus foi o responsável pela sua prosperidade e riqueza. O escritor Érico Veríssimo tem um conselho para impedir que isso aconteça. E ele diz: quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Uma clara alusão às palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, onde ele afirma que Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Olhe com cuidado como Deus tem tratado a criação e perceba que Ele também tem cuidado de você. E ame mais aquele que te dá todas as coisas e não ame simplesmente as coisas que Ele te dá. Uma outra situação tem relação com o efeito das riquezas no coração do ser humano. Pois, como diz Arthur Schopenhauer, dinheiro é como água do mar. Quanto mais você toma, maior é a sua sede. Dificilmente você ouve de alguém que está rico em ascensão financeira dizer que ele já tem o suficiente. Inclusive foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde se verificou na autoridade monetária que o patrimônio líquido médio das famílias norte-americanas aumentou 37% entre 2019 e 2022. E que apesar de mais prósperos, ainda não acham que é o suficiente. Esse tipo de gente é chamada de ENRI. Foi a sigla encontrada para simplificar o uso da expressão High Earners Not Rich Yet. Ganhos altos, mas não ricos ainda. Por isso que Paulo, ao aconselhar o jovem pregador, diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A grande armadilha se encontra dentro do coração do ser humano, que não percebe o fascínio e a atração que o dinheiro causa nele. Por isso que ele nunca está satisfeito com aquilo que tem
e para conseguir o objeto do seu desejo, começa a relativizar todas as outras coisas da sua vida. A saúde, a família, amigos, inclusive Deus. Por isso que o jornalista George Lorimer diz: é bom ter dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar, mas também é bom fazer check-up de vez em quando, para se certificar de que você não perdeu as coisas que o dinheiro não pode comprar. Mas como controlar o coração para que a busca pela riqueza não nos controle? O apóstolo Paulo dá 3 dicas. Isso se encontra em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Primeira dica é saber que a coisa mais preciosa que podemos ter é o nosso relacionamento com Deus. Piedade é o correto relacionamento com Deus. Isso é mais importante do que qualquer riqueza, e esta deve ser sempre a motivação da nossa vida, buscar mais intimidade no relacionamento com Deus. Quem ama a Deus mais do que tudo não vai ser enganado pelo seu coração quando ele quiser te atrair para as riquezas. Segunda dica é saber que nada do que juntarmos aqui nos acompanhará depois da morte. Apenas nosso relacionamento com Deus. Por isso que ele é mais valioso do que qualquer riqueza. E a terceira dica é condicionar o nosso coração a ficar contentes e satisfeitos quando as nossas necessidades mínimas estiverem supridas, pois quem está contente com o pouco saberá lidar com o muito, mas quem não se satisfaz com o mínimo, tampouco ficará satisfeito quando tiver abundância. Você está permitindo que a sua prosperidade te afaste de Deus? Você está com dificuldade de ver que Deus é o responsável pela sua prosperidade e riqueza? Por mais que aumente o seu patrimônio, nunca é suficiente para você? Seu coração tem como meta enriquecer? Você está deixando de priorizar aquilo que o dinheiro não pode comprar? Se respondeu sim a qualquer destas perguntas, você precisa de transformação para entender que sua prosperidade vem de Deus e Ele precisa ser sua prioridade. Para que você coloque o relacionamento com Deus como o maior tesouro da sua vida. Para que você aprenda a ficar satisfeito, tanto no muito quanto no pouco.